Graça e paz, queridos irmãos e amigos que nos assistem, sejam bem-vindos a esta manhã de domingo aqui no Japão e boa noite aí no Brasil. Para este momento de refletirmos um pouco na Palavra de Deus, com o tema As Crises e o Covid-19, uma oportunidade para conhecermos mais de Deus. A crise do Covid-19 é preocupante, porque ainda não chegou a uma vacina eficaz, apenas testes de vários medicamentos para saber a sua eficácia. Amados, todos nós devemos manter toda a preocupação possível neste momento. Sabemos que a Covid-19 trouxe a crise nos hospitais e a preocupação mundial na saúde e na economia é muito grande. O coronavírus é uma crise na saúde que já ceifou milhares de pessoas em todo o mundo e continua ceifando a cada dia. Só para esclarecimento para a gravidade dos fatos, muitas famílias não têm oportunidade de dar o último adeus ao seu ente querido. Como na Itália, onde mais de 10 mil pessoas foram ceifadas até o presente momento. Eles não puderam dar o último adeus ao seu ente querido. E muitos outros só puderam ver os caixões lacrados com os seus mortos sendo levados para serem cremados ou enterrados. A crise do Covid-19 é uma dentre muitas outras crises existenciais, como a crise da falta de trabalho, a crise na falta de dinheiro, a crise no relacionamento conjugal, a crise na saúde física, a crise emocional e, por não falar, a crise espiritual. E dentre todas essas crises, elas nos levam, amados, querido ouvinte, a uma oportunidade, conhecermos mais de Deus. Sim, as crises são oportunidades, e você pode crer nisso, que é para conhecermos mais de Deus, mais do seu amor, mais da sua misericórdia. E se você perguntar para as pessoas se elas acreditam em Deus, talvez muitas delas que acreditam vão dizer sim, eu acredito. Outras dirão que Deus não criou o universo. E muitos menos acreditam que Ele exista ou age sobre suas vidas nas horas mais difíceis, as horas do seu sofrimento. E diante de tudo isso, a pergunta certa nos momentos difíceis de crises é esta: será que realmente conhecemos a Deus ou só ouvimos falar dele? Aqui está um exemplo de um homem íntegro que temia Deus, mas só havia conhecido de ouvir falar. Este homem era Jó. Então abra o texto de Jó, capítulo 42, versículo 1 ao 17. Nesses textos, do capítulo 42, verso 1 ao 17, você vai ler o final da história de um homem chamado Jó, que diz respeito às realidades de vida que muitos passam, e não são diferentes os problemas: a guerra, a miséria, a doença, a humilhação, a perda de entes queridos e até a depressão. Observamos que a bondade de Deus, ela não muda para os que acreditam e não acreditam em Deus. Ele transforma a agonia humana em justiça, bondade, amor e alegria, como também transformou a vida deste homem. Aprendemos na vida deste homem chamado Jó a sua reverência, o seu respeito a Deus, ao seu grande amor que ele tinha
por Deus. Ele se apegou a Deus de tal forma que a sua fé sobreviveu nos tormentos mais difíceis de uma perda total. Ele viu a maravilhosa mão de Deus, a graça perdoadora do Divino Mestre, expandir em deleite por toda a sua vida e a sua família. Jó conhecia os mandamentos de Deus. E aqui está um fato interessante. Ele era um homem íntegro, mas não tinha a experiência de conhecer o Deus de fato. Quem Deus de fato Ele era para a sua vida, para a sua existência. A sua fé era apenas uma fé intelectual. O fogo da aprovação ainda não havia chegado na vida de Jó para lapidar a sua fé e o seu conhecimento a respeito do amor e da graça de Deus. Mas um dia chegou e Jó passou pelas piores crises existenciais que um ser humano possa passar. Amados, ele perdeu um só dia. Ele perdeu todos os seus bens. Em um só dia, ele perdeu não apenas um filho, mas todos os seus 5 filhos. Jó também perdeu a sua saúde. Vivia com lepra e por isso teve que se afastar de tudo e de todos. E por não falar que Jó também perdeu seus melhores amigos, aqueles que pareciam estar bem com ele, viviam a acusá-lo diante de Deus, que o mal que ele passava era por causa do seu pecado. Parecia que os seus melhores amigos eram as pessoas que poderiam ficar ao seu lado, mas eles não puderam, também porque não sabiam que o Deus soberano permitia que tudo que Jó estava passando, seu amigo, era o propósito de Deus, desde a criação da terra, para que fosse concretizado na vida deste homem e na vida do mundo inteiro. O que muitos fariam no seu sofrimento, Jó fez na agonia do seu sofrimento. Jó menosprezou o propósito de Deus ao nascer neste mundo, porque ele não conhecia Deus e nem sabia dos seus propósitos. Abra lá sua Bíblia em Jó capítulo 3, versículo 1 ao verso 4, quando Jó disse assim: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu o menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus, lá do alto, não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. A crise, no momento do sofrimento, é algo terrível. E como muitos, Jó também amaldiçoou o dia do seu nascimento, pois ele não queria ter vivido para sofrer, como muitos de nós. Não aceitamos este momento, mas ele chega, ele vem. Jó estava passando este momento de crise. Ele estava diante de Deus, mas ele não conseguia ver os propósitos de Deus, os planos de Deus naquele momento. E realmente é assim que acontece muitas vezes conosco. Para ele, nenhuma pergunta fazia sentido. Como, com que propósito Deus permitia tudo aquilo acontecer? Ou por que Deus deixaria que seus filhos sofressem de tal maneira? Na realidade, a teologia, o conhecimento a respeito de Deus que Jó havia adquirido, estava em conflito consigo mesmo. Dentro dele havia uma crise, a crise da fé, a crise espiritual na vida de Jó estava se instalada. Mas Jó compreendeu que Deus tinha um plano acima dos seus planos. Quando no silêncio ele ouviu, ele pôde ouvir a voz de Deus, ele pôde reconhecer como sendo a voz do Deus Todo-Poderoso. Jó então
pediu perdão a Deus, se arrependeu diante de Deus das muitas coisas que havia falado sem pensar. Jó 42, verso 3, a parte B, está escrito desta forma: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. E em Jó 42, versículos 5 e 6, Jó afirma desta forma contundente: disse em meus ouvidos, já tinha ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó havia ouvido falar de Deus, mas agora ele irá conhecer o amor gracioso de Deus, que o perdoará e o revelará para os seus planos desde a criação do mundo. No ápice da crise de Jó, Jó pôde conhecer Deus e os seus planos. Podemos ver isso em Jó 42, quando ele disse: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Realmente, muitos dos planos de Deus jamais se frustrarão em sua vida, e estão sendo cumpridas. Outras se cumprirão ainda nos seus sofrimentos. Por isso precisamos estar atentos, que diante de tais sofrimentos há uma permissão divina. Os planos de Deus têm uma extensão maior para revelar através do sofrimento o seu amor e também o seu perdão gracioso, que era capaz de unir novamente relações partidas, amizades perdidas, como foi Jó com os seus amigos. Jó havia 3 amigos que constantemente o acusou pelo seu pecado. Mas Jó era um homem íntegro, temente a Deus, era permissão de Deus. E nos versos capítulo 42, versículos 7 a 10, nós podemos ler a respeito disso. Diz assim: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz. Elifaz é um dos amigos de Jó, de Temã: estou indignado com você e com seus 2 amigos. 2 amigos de Jó, eram 3. Pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito. Deus está dizendo aos 3 amigos de Jó: eles não falaram certo a respeito de Deus, como fez o meu servo Jó. Jó, em tudo que ele falou, ele foi íntegro. Vão agora até meu servo Jó, diz Deus. Levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Deus então refaz a afirmação de que não fará a loucura que eles fizeram, mas diz que eles falaram de maneira errada a respeito de Deus. Mas não foi assim com Jó. Então continua: Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá, Esofar, de Naamate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, veja aqui, amados, irmãos e amigos, Jó fez uma oração pelos seus amigos. O Senhor, diz a palavra, o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. E aqui, amados, nós podemos realmente observar uma coisa,
que Deus ficou indignado com os amigos de Jó, por não falar corretamente a respeito dele, pois pensavam que Deus era um Deus irado, com um homem íntegro e temente a Deus. Como poderia Jó perder tudo e viver em lastimável sofrimento? Jó, como um eleito de Deus, aquele a quem Deus chamou para ser seu representante, seu porta-voz, o seu arauto para proclamar e ensinar quem ele é, eles não podiam aceitar isso. Seus amigos, portanto, o acusavam também o tempo todo pelo sofrimento que passava e pelas perdas que tivera, referindo-se que ele estava em pecado. Mas não era isso. Eles também, na verdade, não conheciam o plano de Deus. Eles muito menos conheciam o amor gracioso de Deus, que o perdoa e que o transforma em um novo homem, como também uma nova mulher. Talvez eles poderiam perguntar: perdoar de quê? O que seus amigos poderiam falar a respeito de Deus? Eles poderiam dizer em que nós pecamos contra Deus. Mas o texto deixa bem claro que diz que eles não falaram certo a respeito de Deus, não falaram corretamente. A visão que eles tinham de Deus era uma visão distorcida. Talvez realmente uma visão distorcida de quem realmente Deus é. E talvez isso seja uma realidade, é que todos nós precisamos conhecer Deus verdadeiramente, de como Ele é, como Ele age. Por isso Deus vai confrontá-los de que falaram mal a seu respeito, e porque isto é um pecado gravíssimo, eles precisavam se arrepender. E como Deus já havia perdoado a Jó, pediu para que Jó fosse agora um instrumento dele para orar pelos seus amigos, e quando estes foram apresentar os seus sacrifícios a Deus, Deus pudesse então, através de Jó, que Deus havia já perdoado o seu pecado, pudesse receber esta oração e o sacrifício dos seus amigos. E é interessante notar, amados, que Jó, ao terminar a sua oração, como nós lemos nos versículos passados, Deus aceitou a oração desse servo chamado Jó, que ele fizera pelos seus amigos. Deus também realmente vem com o seu amor gracioso e perdoador, perdoa os seus amigos. Jó havia reconhecido Deus. Jó estava com o coração aberto. Deus recebe a sua oração e concede agora um milagre na existência de um problema, a crise existencial da fé, da vida espiritual, social e até material, ao reconhecer Deus com o seu perdão gracioso. E aqui então observamos alguns fatos importantes. Primeiro, Deus se faz conhecido por seu amor e perdão gracioso a Jó e também aos seus amigos. Jó recebe tudo em dobro do que havia perdido. Pode ler lá no capítulo 42, na parte final. Outra coisa que nós aprendemos: Deus, os amigos de Jó conhecem o amor e o perdão gracioso de Deus. Que fato interessante! Os seus amigos também precisavam reconhecer que Deus é amoroso e Deus haveria de conquistar os seus corações através do seu arrependimento. E muito mais, amados, fato interessante aqui, notar que os amigos de Jó se reconciliam com ele, trazendo prata e ouro em sua casa, e festejam com eles. Mais um ponto importante: os amigos de Jó
compreenderam a ação de Deus no sofrimento do seu amigo Jó, e o conforta e o consola por todas as tribulações que Jó passou, porque Deus estava ali presente. Jó 42, versos 7 ao 13. Acompanhamos esta leitura. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com vocês e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos, em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que fizeram, que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade, de Suá, Zofar, de Naamate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero, e lhe deu tudo em dobro o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Diz o texto: o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início, e teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 7 filhas. A graça maravilhosa de Deus alcançou o coração de Jó, o perdoando e também trazendo perdão nos relacionamentos com seus amigos. O perdão maravilhoso de Deus faz revelar que Deus, Ele existe, mesmo quando nós estamos passando por tamanha problemática em nossa vida existencial. Lembramos que há um objetivo, que há um plano de Deus nisso tudo. Nós conhecemos Deus, conhecemos o seu perdão, para que relacionamentos, corações magoados, possam se voltar para Deus e assim se consertar também uns com os outros. E nós vemos claramente estes acontecimentos na vida deste homem. As crises são oportunidades para conhecermos a Deus. Talvez você esteja passando, e como todos nós, passando por essa crise, que talvez seja momentâneo, cremos que seja momentâneo, mas nós temos um grande privilégio de reunir com a família, de estar com nossos entes queridos. Mas talvez ao se reunir com a sua família, algo não está bem entre vocês. Talvez você não está bem com Deus. Todos esses questionamentos que Jó também passou no seu sofrimento, na sua crise, talvez você esteja passando. E assim como Jó teve esta oportunidade de conhecer Deus, porque ele falou pela sua palavra, e os arautos de Deus estão em todos os cantos proclamando a sua verdade, ainda que por via online, proclamando esta verdade, para que chegue até os seus ouvidos, para que você possa compreender que Deus o ama, Deus quer reconquistar, reconciliá-lo através de Jesus Cristo, como Deus amoroso, como Deus que traz o perdão através do seu Filho Jesus Cristo. Este amor de Jesus é um amor de uma entrega sacrificial. Ele se entregou a si mesmo. Não foi nós que amamos a Deus primeiro,
Diz a palavra de Deus que você conhece, que Deus nos amou primeiro ao entregar o seu próprio Filho, sendo cada um de nós pecadores. Quem faria isso? Ao entregar o seu Filho, quando toda a humanidade se encontra debaixo do pecado? Somente um Deus gracioso, somente um Deus amoroso pode fazer isso. Com o propósito de fazer com que corações possam encontrar diante de um Deus santo, que nós estamos muitas vezes cometendo pecados diante desse Deus, não reconhecendo, não sabendo que há um plano maravilhoso para as nossas vidas e, por dizer, para a nossa família. Nós precisamos receber o perdão de Deus através de Jesus Cristo. Precisamos receber primeiro o perdão de Deus para perdoarmos uns aos outros e vivermos em paz, com alegria, com as diferenças, mas em paz e com alegria. Deus permite que isso aconteça para que nós encontremos na hora do sofrimento, da crise existencial, no ápice do sofrimento, uma saída, onde Ele próprio virá para falar conosco. No silêncio do deserto, Ele irá falar conosco, porque nós pararemos de debater conosco mesmo e diante das dificuldades. Nós diremos: me cansei, não existe mais forças, e você estará apto, muitas vezes, com seu coração aberto para receber a voz de Deus. Não resistais à voz de Deus. Continue com seu coração aberto para que Deus fale continuamente ao seu coração e à sua vida. Quero orar por você neste momento, pedindo para que o Senhor continue abençoando todas as famílias, todos os governos, todos os líderes das igrejas, que o Senhor continue dirigindo a história deste país, Japão, e também de todos os países do mundo. Oremos todos juntos. Querido Deus e maravilhoso Pai, somos gratos ao Senhor, Deus Criador do Universo, que permite que no sofrimento possamos reconhecê-lo, que o Senhor ainda olha para nós. O Senhor tem um amor para reconquistar-nos para Ele, para que tenhamos uma intimidade, tenhamos uma vida dedicada, uma vida realmente que possa acreditar até o fim de que Deus não nos desamparará, Deus não nos deixará. O Senhor sempre prometeu de que estaria sempre conosco todos os dias, para demonstrar o seu propósito, o seu amor em tudo o que nós fazemos, para que a nossa fé seja lapidada, passada pelo fogo e seja mais reluzente do que o ouro que perece, mas com uma fé genuína, para glorificarmos a Deus e exaltarmos esse Deus maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que nos assistem, que o Senhor os alcance em seus lares e que suas vidas continuem olhando para o Senhor Jesus, o autor, o consumador da nossa fé. Possamos assim realmente dedicar a nossa vida, da nossa família a Ti, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. E Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos, amados irmãos da Igreja Betel Coana e todos os amigos que nos assistem.